A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, nessa live. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade. Gratidão pela presença de cada um de vocês que foi trago pelo Espírito Santo para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus nos conduzindo da melhor forma e melhor maneira. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 24 rebanhos de verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam um alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Por nos verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro, e não pedindo, mas sim oferecendo, para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento,
podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de vocês ofertarem Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que vocês estiverem nos assistindo, vocês vão encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade e gratidão pela presença de cada um de vocês que foi trago pelo Espírito Santo de verdade para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos libertando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui a oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 14. Vamos aqui na oração de número 14, que diz assim: Senhor Deus, haja paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada agora, e toda a palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus Cristo, e através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, possamos ser livres e libertos de todo o mal agora. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus.
Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24. Escolha o seu número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par, também sairá com uma palavra para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio. Escolha aí o seu número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro, um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o rebanho de número 21 ímpar e rebanho de número 22 par. 21 ímpar e 22 par. Vamos estar aqui meditando no livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó, que contém 42 capítulos. Capítulo 5 do livro de Jó. Jó, capítulo 5. Vamos aqui no livro de Jó, no capítulo 5. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Jó, capítulo 5, contém 27 versículos que diz assim: as exortações de Elifaz. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: porque a ira destrói o louco, e o zelo mata o tolo. Bem vi eu o louco lançar raízes, porém logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação, e são despedaçados as portas, não havendo quem os livre. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Esther, contém 10 capítulos. Livro de Esther com 10 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Esther, capítulo 2, para os rebanhos de número 1 e rebanho de número 2 estarem meditando. Esther, capítulo 2, contém 23 versículos, que diz assim: que Assuero casa com Esther. Nos versículos 13, 14 e 15. Desta maneira vinha a moça ao rei, e dava-se-lhe tudo quanto ela desejava, para se enfeitar e vir da casa das mulheres, à casa do rei. À noite entrava e pela manhã voltava para a segunda casa das mulheres, sob os cuidados de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não voltava mais ao rei, salvo se o rei e desejasse e fosse chamado pelo nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que lhe ofereceu Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alçava Esther graça aos olhos de todos quanto haviam. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Rebanho de número 9, ímpar, e de número 10, par. Vão estar aqui meditando no livro de Sofonias, 3 capítulos. Livro de Sofonias, que contém 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Sofonias, com 3 capítulos.
capítulo 2 do livro de Sofonias para os rebanhos número 9 e rebanhos número 10 estarem meditando. Diz assim: juízo sobre os filisteus. Contém 15 versículos. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim: porque Gaza será desamparada e Ascalão assolada. Asdod, ao meio-dia, será expelida, e Ecrom será desarraigada. Ai dos habitantes da costa do mar, a nação dos quereteus, a palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos destruirei até que não haja morador. A costa do mar será de pastos, e cabanas para os pastores, e currais para os rebanhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Escolha o seu número de 1 a 24, para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. 15, ímpar, e 16, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Livro de 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de 2 Tessalonicenses para os rebanhos número 15 e rebanho de número 16 estarem meditando. Capítulo 3 contém 18 versículos, que diz assim, o apóstolo Paulo advertendo os seus discípulos. Diz assim nos versículos 7, 8 e 9, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vós dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. 11, ímpar, e 12, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares, com 8 capítulos. Vamos aqui no livro de Cantares, com 8 capítulos. Capítulo 8 do livro de Cantares para os rebanhos de número 11 e rebanho de número 12 estarem meditando. Cantares, capítulo 8, contém 14 versículos, que diz assim, nos versículos 3, 4 e 5. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua direita me abrace. Conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, por que não acordeis nem desperteis o meu amor, até que queira. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Debaixo da macieira te despertei, ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Cantares, o livro dos apaixonados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 João, com um capítulo. 2 João, com apenas um capítulo. 2 João, com apenas um capítulo, que diz assim: como devemos perseverar no amor e na fé. Nos versículos 6, 7 e 9. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entrarão no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para o nosso recado, que diz assim:
muita atenção. Todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas, capítulo 6, no versículo 38, diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país. E assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras da Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Estarei apresentando para vocês a denúncia de número 93, que diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Nessa passagem de Apocalipse, capítulo 22, o Senhor Jesus testifica que quem acrescentar, adulterar ou omitir qualquer parte das Escrituras da Bíblia Sagrada, não só vai receber pragas e maldições nessa vida, como também vai perder a salvação e a vida eterna livre. E se o seu líder provar para nós da Bíblia Sagrada que o segmento religioso de fé que ele está te guiando não está adulterando, acrescentando e nem omitindo nada do que está escrito na Bíblia Sagrada, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Essa é a denúncia de número 93, dentre as mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 54, dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 5. Oração de número 5, vamos aqui. Diz assim na oração de número 5. Senhor Deus, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, peço que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo. E chega a tua santa paz. Essas palavras, todas elas vão se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus. E lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos,
para dar total direção ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos. Escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. 13, ímpar, e 14, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Josué, 24 capítulos. Livro de Josué com 24 capítulos. Capítulo 22 do livro de Josué para os rebanhos de número 13 e rebanho de número 14 estarem meditando. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Josué capítulo 22 contém 34 versículos que diz assim: o altar do testemunho. Nos versículos 12, 13 e 14. Ouvindo isso, os filhos de Israel reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem em guerra contra eles, e enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, na terra de Gileade, a Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e a 10 príncipes com ele, de cada casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era cabeça da casa de seus pais, entre os milhares de Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Vão estar aqui meditando no livro de... Escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24, para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim você vai estar recebendo um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu o livro de 1 Timóteo com 6 capítulos. 1 Timóteo com 6 capítulos. Vamos aqui no livro de 1 Timóteo com 6 capítulos. Capítulo 5 do livro de 1 Timóteo para os rebanhos de número 7 e rebanho de número 8 estarem meditando. Capítulo 5 do livro de 1 Timóteo contém 25 versículos, que diz assim: regras para as viúvas e os presbíteros, nos versículos 2, 3 e 4. As mulheres idosas como as mães, como a mãe, as moças como a irmã, em toda a pureza, honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filho ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais. Porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, aqui é verdadeiramente viúva e desamparada. Espera em Deus e persevera de noite e de dia, em rogos e orações. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. 19, ímpar, e 20, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Filipenses, 4 capítulos. Livro de Filipenses com 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Filipenses com 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Filipenses para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20 estarem meditando. Capítulo 4 do livro de Filipenses contém 23 versículos, que diz assim: o apóstolo Paulo dando conselhos gerais para todos os seus discípulos, que diz assim nos versículos 5, 6 e 7. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejas inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos
sentimentos em Cristo Jesus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar e 18 par. 17, ímpar e 18 par. Vão estar aqui meditando no livro de Apocalipse, 22 capítulos. Livro de Apocalipse com 22 capítulos. Capítulo 15 do livro de Apocalipse. Capítulo 15 do livro de Apocalipse contém 8 versículos, que fala sobre os 7 anjos. Nos versículos 5, 6 e 7. E depois disto, olhei e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. 5, ímpar e 6, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Juízes, 21 capítulos. Livro de Juízes com 21 capítulos. Vamos aqui no livro de Juízes com 21 capítulos, para os rebanhos de número 5 e rebanho de número 6 estarem meditando. Capítulo 9 do livro de Juízes. Capítulo 9 contém 57 versículos, que diz assim: a pretensão de Abimeleque. A pretensão de Abimeleque. Nos versículos 9, 10 e 11. Diz assim: porém, a oliveiras lhe disse: deixarei eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, a ira e iria a reinar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixarei eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria reinar sobre as árvores? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. 23, ímpar, e 24, par. Vão estar aqui meditando no livro de Obadias, um capítulo. Livro de Obadias, que contém um capítulo, para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24 estarem meditando. Obadias, capítulo 1, que contém 21 versículos, que fala sobre a destruição de Edom, nos versículos 8, 9 e 10. Porventura não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom, e o entendimento do monte de Esaú, e os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança, por causa da violência feita a teu irmão Jacó. Cobrir-te-á a confusão, e serás exterminado para sempre. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, estarei apresentando mais uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Estarei apresentando para vocês a denúncia de número 61, que diz assim: as denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal dele, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes.
Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo, e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Então escolha aí um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Oração de número 8. Mas lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Diz assim: Senhor Deus, haja boa paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo, com justiça nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Sai agora todo espírito imundo onde está chegando essa palavra, e toda a palavra irá se cumprir, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros. Escolha aí o seu número de 1 a 24. Faça a sua pergunta mentalmente, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade vai estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu o livro de Gálatas, 6 capítulos. Gálatas com 6 capítulos. Vamos aqui no livro de Gálatas com 6 capítulos. Capítulo 5 do livro de Gálatas contém 26 versículos, que diz assim: fala sobre a vida pelo Espírito, nos versículos 18, 19 e 20. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Provérbios, 31 capítulos. Livro da sabedoria, livro de Provérbios, com 31 capítulos. Capítulo 31 do livro de Provérbios. Capítulo 31, e lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem. E não deixem de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, para vocês estarem recebendo as recompensas. Mateus 16, do 24 e 27, e João capítulo 15. Curtindo, comentando, compartilhando essa nossa live, para outras pessoas também conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo. E não deixem de nos seguir ou se inscrever, dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Saiu Provérbios capítulo 31, que contém 31 versículos, que fala sobre a mulher virtuosa. Nos versículos 16, 17 e 18. Zaim avalia uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Et veste os seus ombros de força e fortalece os seus braços. Tete prova e vê que é boa a ser a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Glórias ao nosso Senhor Deus. Fala sobre a mulher virtuosa. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Hebreus contém 13 capítulos. Hebreus com 13 capítulos.
Vamos aqui no livro de Hebreus, com 13 capítulos. Capítulo 6 do livro de Hebreus. Vamos aqui no capítulo 6 do livro de Hebreus, que contém 20 versículos, que diz assim: exortação a permanecer na fé. Nos versículos 8, 9 e 10. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostraste enquanto servistes aos santos e ainda servis. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Eclesiastes contém 12 capítulos. Eclesiastes com 12 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um capítulo. Capítulo 1 do livro de Eclesiastes. Capítulo 1 contém 18 versículos, que diz assim: fala que tudo é vaidade. Nos versículos 2, 3 e 4. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Tudo é vaidade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Joel, 3 capítulos. Joel com 3 capítulos. Joel com 3 capítulos. Vamos aqui ao livro de Joel. Qual o capítulo? Capítulo 1 do livro de Joel. Capítulo 1 contém 20 versículos, que diz assim: fala sobre a praga dos gafanhotos. Nos versículos 2, 3 e 4. Ouvi isto, vós anciões, e escutai, todos os moradores da terra. Porventura isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos e vossas filhas, a seus filhos e os seus filhos, desde a outra geração. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu, e o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu, e o que ficou da locusta, o purgão o comeu. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha aí o número de 1 a 24 para no final dessa nossa live o Espírito Santo de verdade está falando ao seu coração. Saiu o livro de Zacarias, contém 14 capítulos. Zacarias com 14 capítulos. Zacarias capítulo 4. Zacarias capítulo 4 contém 14 versículos, que diz assim: fala sobre o castiçal de ouro e as duas oliveiras. Nos versículos 6, 7 e 8. E respondeu-me, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, o grande monte, ó grande monte? Diante de Zorobabel, tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Atos, 28 capítulos. Atos com 28 capítulos. Livro de Atos.
capítulo 20 do livro de Atos. Vamos aqui no capítulo 20 do livro de Atos, que contém 38 versículos, que fala sobre o evangelho na Macedônia e na Grécia. Nos versículos 8, 9 e 10. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. Então, estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Números, 36 capítulos. Números com 36 capítulos. Capítulo 12 do livro de Números. Vamos aqui no capítulo 12 do livro de Números, que contém 16 versículos, que diz assim, fala sobre o castigo de Miriam. Nos versículos 5, 6 e 7. Então o Senhor desceu na coluna de nuvens e se pôs à porta da tenda, pois depois chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram, e disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Deuteronômio, 34 capítulos. Capítulo 15 do livro de Deuteronômio. Capítulo 15 do livro de Deuteronômio contém 23 versículos, que diz assim, fala sobre o ano sabático. Nos versículos 3, 4 e 5. Do estrangeiro o exigirás, mas o que tiveres em poder do teu irmão, a tua mão o perdoará, exceto quando não houver entre ti pobre algum, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus, te dará por herança para possuí-las. Se somente ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos esses mandamentos que hoje te ordeno. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Escolha aí o número de 1 a 24. Faça a sua pergunta mentalmente, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus vai estar te enviando um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas para te responder essa sua pergunta que você fez mentalmente. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Judas contém um capítulo. Livro de Judas com um capítulo. Vamos aqui no livro de Judas, que contém 25 versículos, que fala sobre o apóstolo Judas advertendo e dando conselhos aos seus discípulos, que diz assim, nos versículos 20, 21 e 22. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, e de outros tenhas misericórdia com temor, odiando até a túnica manchada da carne. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Marcos, 16 capítulos. Marcos com 16 capítulos. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8.
Vamos aqui no livro de Marcos, capítulo 8. Contém 38 versículos que fala sobre a confissão de Pedro, nos versículos 27, 29 e 30. E saiu o Senhor Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizes os homens que eu sou? E ele lhes disse: Mas vós que dizeis quem eu sou? E respondendo Pedro lhes disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissesse aquilo dele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Mentalizem em um número de 1 a 24. Faça sua pergunta mentalmente, que daqui a pouquinho o Espírito Santo de verdade vai estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu o livro de Colossenses com 4 capítulos. Colossenses com 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Colossenses. Capítulo 4 do livro de Colossenses contém 18 versículos. O apóstolo Paulo dando outras instruções para os seus discípulos. Diz assim nos versículos 2, 3 e 4. Perseverai em oração, velando nela, com ação de graças, orando também juntamente por vós, por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. E lembrando a todos vocês que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. E em Colossenses capítulo 2, versículo 5, está escrito assim: mesmo ausente ao corpo, estamos juntos em um só espírito, mesmo que não estejamos fisicamente junto com vocês, mas vocês podem ter a certeza absoluta que estamos todos juntos em um só espírito, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando para vocês mais uma denúncia que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Estarei apresentando para vocês a denúncia de número 84, que diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afartastes. Essa palavra estão escritas na Bíblia Sagrada no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. E todas essas 22 atitudes, atividades, obras e frutos que toda a igreja que praticar ou omitir em repreender uma única das 22 e não se arrepender e mudar, vão todos ser condenados pelos livros de Mateus, João, Gálatas, 2 Timóteo e Apocalipse. Tenha atenção nessa denúncia de número 84, dentre as mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, feitas pelas 12 igrejas virtuais, pois está escrito em um dos livros presentes na mensagem que haverá maldições aqui na terra e todos os setores da vida, incluindo também na família, por causa de práticas ou omissões que estão descritas nesse livro. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, e que você e o seu segmento religioso de fé em igreja não está adulterando
Nenhum dos livros citados nessa mensagem vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E se for muito para você competir conosco na casa dos milhões, faça um desafio na casa dos milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 45 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Agora vamos aqui para a revelação dessas nossas denúncias, que diz assim: essas denúncias te trazem o mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 ao 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23. E em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui aos 24 números que eu pedi para vocês meditarem e escolher um número de 1 a 24. Faça a sua pergunta mentalmente e escolha aí um número de 1 a 24, que agora você vai estar recebendo o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Se você escolher o número 3, vai meditar no livro de Jó, capítulo 5. Número 8, Esther, capítulo 2. Número 17, Sofonias, capítulo 2. 21, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Número 11, Cantares, capítulo 8. Número 1, 2 João, capítulo 1. Número 2, Josué, capítulo 22. Número 10, 1 Timóteo, capítulo 5. Número 16, Filipenses, capítulo 4. Número 19, Apocalipse, capítulo 15. Número 13, Juízes, capítulo 9. Número 24, Obadias, capítulo 1. Número 9, Gálatas, capítulo 5. Número 20, Provérbios, capítulo 31. Número 18, Hebreus, capítulo 6. Número 14, Eclesiastes, capítulo 1. Número 15, Joel, capítulo 1. Número 7, Zacarias, capítulo 4. Número 12, Atos, capítulo 20. Número 5, Números, capítulo 12. Número 4, Deuteronômio, capítulo 15. Número 6, Judas, capítulo 1. Número 23, Marcos, capítulo 8. E número 22, Colossenses, capítulo 4. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Eduardo e sou ministro dessa igreja virtual, @avivamento24D. Diz assim nas nossas finalizações e nos nossos recados: muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito em membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @ AIG 1318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @ Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 ao 27, e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada.
E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade, do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença de cada um de vocês que ficou comigo até o final. E se você chegou também no decorrer dessa nossa live, fico imensamente grato. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E não deixem de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo ou nos seguindo, dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E em Colossenses capítulo 2, versículo 5, está escrito assim: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo, mesmo ausente ao corpo, contudo estamos juntos em um só espírito, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na nossa próxima live. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, às 18h07. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluias, e o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês nas nossas próximas lives. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém.